Boa tarde, queridos alunos, alunas, colegas professores, gestores, quem mais estiver assistindo. Nós estamos em mais uma aula de Sociologia no Centro de Mídias, uma aula do segundo ano do ensino médio. Hoje nós temos um contexto que é diferente, a Fabi está de férias e hoje é dia do sociólogo, parabéns para todos os sociólogos queridos, essa profissão que é tão fundamental. Hoje nós estaremos com nada menos do que a professora Janaína de História, maravilhosa. Jana, seja bem-vinda e muito obrigada por participar dessa aula. Olá, muito obrigada pelo convite, parabéns para o Dia do Sociólogo. É um prazer imenso estar nessa aula de Sociologia, né? Eu sou professora de História, já lecionei Sociologia, acho uma matéria incrível. Hoje estou aqui para participar e para aprender também junto com vocês. Então a Fabi está de férias, né? Curte bem as férias, Fabi, um beijão, né? Simplesmente maravilhosa. E vamos ler a habilidade então da aula de hoje? Vamos colocar na tela para vocês. Olha lá, pessoal, refletir criticamente a respeito da produção em massa. Essa é a habilidade de hoje. Vamos para a questão disparadora? Questão disparadora, me conta aí, pessoal. Você já conheceu pessoas que mudaram radicalmente sua identidade ao longo dos anos? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa questão um pouquinho mais para frente, vamos refletindo. A gente tem uma outra questão para começar. Então, assim, para começar, como nós vamos falar dessa produção em massa, acho importante a gente lembrar da primeira e da segunda Revolução Industrial. Certo? E aí eu deixo para vocês a questão. Bom, nós temos aí a primeira Revolução Industrial no século XVIII, onde tem uma transição de meio de produção. Então, existia lá na Inglaterra uma manufatura e nesse século XVIII há uma transferência, uma transição de manufatura para uma indústria. E nessa indústria vai mudar aí as relações de trabalho, as relações sociais e com uma grande questão do carvão, né? Nós temos o carvão, as locomotivas, o carvão sendo utilizado, o vapor, e nós temos então o advento aí da segunda Revolução Industrial. Não vamos nos aprofundar muito nessas questões, que vocês vão ver isso em história, mas na segunda Revolução Industrial um destaque aí para as empresas automobilísticas e uma nova forma de produção em massa. Eu acho que agora a gente pode colocar a produção em massa e deixar que a professora Jennifer faça a condução. Então, gente, como nós estávamos conversando, né, nas aulas passadas, e a Jana, ela trouxe esse panorama justamente da Revolução Industrial, né, e nós sabemos o quanto que a Revolução Industrial transformou esse modo de produção, né, em como nós produzimos, e também transformou o modo de trabalho, e transformou a nossa sociedade, né? Porque mudou a forma de trabalho, né? E trabalho, o desenvolvimento da Revolução Industrial, os modos de produção têm sido esse conjunto de temas que nós temos trabalhado em nossas aulas. E a Jana trouxe, né, esse contexto, e nós vamos colocar uma pergunta para vocês sobre o que é produção em massa. Quando vocês pensam na palavra produção, né, o que passa pela cabeça de vocês? Né? O que significa produzir? E produzir em massa, né? E se vocês quiserem também, toda produção em massa exige um consumo de massa, né? O que significam essas coisas? Entender bem, né, o que significa a produção em massa é importantíssimo para essa aula, né, porque nós estamos refletindo sobre as condições de trabalho dentro do processo da Revolução Industrial. A Jana vai acompanhando aí as respostas de vocês sobre o que vocês entendem como produção, o que vocês entendem também como consumo. Contem para a gente, né? E aí nós vamos continuar. Quando a gente, né, falou na aula passada sobre indústria cultural, nós falamos sobre como a indústria cultural ela produz a cultura de massa.
como essa cultura de massa, ela reflete, né, como ela pega, né, da cultura popular e da cultura erudita esses elementos que são parte da nossa cultura e transformam isso em mercadoria. No slide que vocês vão ver sobre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, nós vamos relembrar um pouco os significados dessa produção em massa, né? De que maneira o desenvolvimento das tecnologias modificou, né, essa forma de produzir dentro da nossa sociedade. E eles, Jana, o que eles estão contando? Nossos colegas professores e os nossos alunos estão falando sobre o que é produção em massa. Bom, com destaque aqui, né, para o professor Flávio, ele diz parabéns a todos nós sociólogos. Coincidentemente, curiosamente, hoje também é Dia Internacional dos Direitos Humanos, temas que trabalhamos com frequência nessa disciplina, data que se iniciou em 1948. Obrigada, professor, por nos lembrar. O professor Hélio, boa tarde. A princípio, aqui eles estão entrando no chat, o professor Sérgio está dizendo que os alunos da segunda série do PEI, Dr. Francisco Tosi, estão mandando beijos para todos os sociólogos, e no momento ainda nenhuma interação acerca dessa questão da produção. Aí, para contextualizar um pouco, enquanto o chat aqui responde, nós tivemos na segunda Revolução Industrial uma melhoria muito significativa nesse processo de produção, né? Olha só, professor Giovanni, em série, em escala, para um consumo coletivo ou populacional. Por enquanto, essa é a resposta que nós temos. Em série, em escala, para um consumo coletivo ou populacional. Muito obrigada pela sua cooperação aqui, professor Giovanni. Pronto, exatamente, Giovanni. Giovanni é um professor que sempre contribui de maneira importante com as nossas aulas. Quando a gente pensa em produção, a gente pensa num resultado, né, Jana? Nós estamos falando sobre a construção de um tipo de método para o desenvolvimento de uma ação que vai gerar um produto, né? Então, nós estamos falando sobre esse processo, né? Esse processo, essa ação, essa atividade que vai produzir tanto um produto quanto um serviço, né? Então, quando nós falamos sobre produção em massa, nós estamos falando sobre isso que o Giovanni trouxe, né? Sobre a questão da escala, né? A gente está produzindo para uma grande massa de pessoas. Então, refletir sobre essa produção em massa é entender que dentro dos processos de transformação da Revolução Industrial, nós estamos produzindo, estamos aprendendo a partir de um desenvolvimento tecnológico, e a Jana falou que na segunda etapa da Revolução Industrial foi produzido, o tipo de produção mudou, a tecnologia de produção de energia também mudou, não foi isso, Jana? Exato, nós passamos aí para o petróleo. Posso passar mais uma contribuição, então? Professor Hamilton, produção padronizada com coeficiente de qualidade aumentado. Professora Maria, larga escala. Professor Sérgio, produção em massa é um dos pilares do capitalismo. Pronto, exatamente. Então, nós estamos agora, vamos colocar o slide que fala sobre esses tipos de produção, né? Que é essa produção fordista, né? Toyotista e taylorista. E essas produções, exatamente, elas caracterizam, né, esse processo que nós estamos discutindo aqui nessa aula, né? Que a produção em massa, né, ela é uma invenção, né, o desenvolvimento de um modo industrial e capitalista de produzir, né? E essa produção massificada, ela atinge um grande número de pessoas, né? E o desenvolvimento dessa produção, como nós estamos vendo, ela tem um aspecto do toyotismo, do taylorismo e do fordismo. O taylorismo
foi esse tipo de gerenciamento do trabalho que permitia um maior controle sobre o tempo, né, e sobre os movimentos para a produção. O Fordismo, já por sua vez, ele implementou, né, dentro da indústria automobilística essas inovações no modo de produção, esse tipo de gerenciamento do tempo. E o toyotismo também gerou essa produção. No slide seguinte, que nós vamos ver agora, fala especificamente sobre o Fordismo, né? Que tem como um elemento caracterizante, né, a linha de montagem. Dentro dessa constituição, dessa produção em massa, né, nós temos uma esteira mecânica que permite um processo de desenvolvimento que não para, é um fluxo repetitivo e tem um maior controle sobre o tempo e sobre a produção, as questões relativas à velocidade das tarefas. E logo em seguida, né, vocês vão ver agora um pequeno trecho de um vídeo, né, que apresenta, ilustra, né, de maneira visual essa revolução que foi a produção automobilística das indústrias fordistas, né? E vai ser ilustrativo para a gente continuar desenvolvendo essa dimensão sobre as mudanças do processo de produção. Obrigada, professores, pelos comentários, né, Jana? Muitas coisas importantes, né? E, de fato, esse exemplo que nós trouxemos, né, sobre a indústria fordista, ele fala sobre uma etapa da transformação desses modos de produção. Hoje, com just-in-time, com as indústrias toyotistas, existe um processo de automatização da produção e existem muitas máquinas, muito mais máquinas do que trabalhadores. E a professora Janaína, ela tem um pouco dessa história com produção, né, Jana? E ela trabalhou em um processo de produção. Conta para a gente, Jana, como foi isso? Eu tenho algumas experiências bem interessantes com o mundo do trabalho, né? O meu primeiro emprego foi nesse sistema fordista, então eu ficava na esteira e iam passando ursinhos de pelúcia, então eu tinha que trabalhar de maneira sincronizada ali com a esteira, né? Para dar tempo de fazer o meu trabalho antes que outro urso aparecesse. Então, qual que era a minha função? Eu tinha que escovar o urso para tirar as costurinhas, ficam umas costurinhas assim neles, e a gente tem que dar uma escovadinha rápida e depois pegar o ursinho, escovar rapidinho para tirar as costuras. E eu ficava assim o dia inteiro. E eu peguei um tique de fazer isso. Eu peguei um tique. Quando eu chegava em casa, minha mãe falava assim: vai pentear o cabelo da sua irmã, do seu irmão. Aí eu pegava meus irmãos assim, da mesma maneira que eu pegava o ursinho, e ó, pá, pá, pá. Eu peguei esse hábito de ficar assim, com esse movimento repetitivo e também no telemarketing, né? Porque no telemarketing o nosso tempo ocioso ele era inclusive contabilizado até o tempo ocioso. Então você ficava naquela coisa neurótica, frenética, né? De atender um cliente atrás do outro e até o seu script, a sua fala, ela é toda feita de uma maneira a conduzir a ligação para onde você quer. Você conduz toda a ligação para que você termine de atender o cliente dentro de um tempo estabelecido ali pela gerência. Exatamente, Jana. É importante ilustrar que essa situação, né, do processo produtivo, ela faz muita parte, né, da vida do trabalhador no Brasil ainda hoje. Nós estamos, então, né, falando sobre esse processo de produção, a produção em massa. Você trouxe esse exemplo, nós vimos um pouco desse vídeo que representa esse processo de produção fordista, e agora nós vamos ver, no slide seguinte, um diagrama, né, sobre esses temas que nós temos trabalhado ao longo dessas aulas, né? Então, nós temos discutido as questões relativas à cultura, né, com tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos, a cultura material e a cultura imaterial. Nós também falamos sobre a Revolução Industrial e o quanto que essa Revolução Industrial transformou o modo de organização da sociedade, o modo de produção, a forma de trabalho, a organização da própria sociedade, né? Falamos sobre a cultura de massa,
né, dentro de um processo de desenvolvimento da Revolução Industrial e como essa indústria cultural ela se apropria dos conhecimentos da cultura popular e da cultura erudita e produz em massa, uma cultura em massa, né, para uma reprodutibilidade e a produção de lucro. E agora nós estamos falando sobre dessa produção em massa, né, que perpassa todo esse desenvolvimento da indústria cultural, da Revolução Industrial, e que a produção em massa gera a necessidade, né, o desenvolvimento de um consumo de massa, né? E contem para a gente, professores e alunos, né, de que maneira, né, essa produção em massa gera o consumo de massa, né? Quais são os elementos, né, que influenciam para a gente consumir em massa? O que é consumo, né, Jana? Quando a gente pensa em consumo, né, nós estamos falando sobre o ato de utilizar algo, né? Então, nós precisamos nos alimentar, nós consumimos, né? Nós precisamos nos vestir, nós consumimos, né? Mas o consumo de massa, ele é incentivado dentro da nossa sociedade capitalista através da publicidade, através das propagandas. Então, esse próximo slide que vocês vão ver, ele já fala um pouco sobre isso, né? Como essa produção em massa, para que ocorra o consumo em massa, é necessário dos meios de comunicação, né? Como a produção da publicidade, como elementos fundamentais para que as pessoas consumam. Então, a transformação, né, de um indivíduo em consumidor encontra um tipo de ressonância, né, nesse papel, nesse lugar, na produção do desejo, da produção das necessidades, através dos meios de comunicação de massa, né, rádio, TV, através e depois dos meios de comunicação digitais, mas toda a mídia, né, shows, músicas, teatros, cinemas, novelas, filmes, eles estão ali produzindo um estilo de vida que desenvolve, né, um possível desejo ao consumo, né? E eu e a Jana, nós estávamos conversando, né, sobre como na nossa adolescência nós tivemos muitas influências sobre o consumo, né? E os professores estão dizendo aqui, né, no chat, consumo é uma coisa, consumismo é outra, né? O consumismo é uma consequência desse processo de produção de necessidades que nós vamos entender melhor aqui ao longo da aula, né? Então, quando nós falamos, né, dessa produção em massa, é importante também que a gente entenda que o consumo em massa ele é incentivado pelos meios de comunicação. E a palavra massa, gente, é dentro da sociologia, né? O que significa massa? Contem um pouco para a Janaína, daqui a pouco ela vai contar para a gente o que vocês falaram, né? Quando a gente pensa, olha, cultura de massa, produção em massa, consumo de massa, o que significa, né? Então, essa definição de maneira simplificada, ela se refere a grandes agregados de pessoas, né? Já na sociologia, a ideia de massa, né, constitui um agrupamento de pessoas, de indivíduos, que quando inseridos na categoria de massa, perdem as suas características individuais, são passivos em relação àquilo que lhe é imposto. Então, a cultura de massa é destinada a uma grande parcela da população, né? A produção em massa é destinado a produzir de forma massiva e o consumo de massa é feito para o consumo irrefletido, de maneira que gere também ao consumismo que alguns professores colocaram aqui como um referencial. E nós, refletindo, né, sobre essas dimensões de massa, nós falamos que na escola de Frankfurt, Horkheim, Adorno, né, eles discutiram como essa reprodutibilidade técnica, como esse processo, né, de racionalização da produção em torno do capitalismo, ele retira um pouco da nossa autonomia, né? E ao invés de sermos pessoas críticas, desenvolvermos um senso crítico, esse sistema, né, que produz desejo
esse sistema que é reproduzido pelos meios de comunicação, esse estilo de vida, né, essa grande produção, né, de produtos, né, produção em massa e a fabricação de desejos, ela faz com que a gente perca a historicidade da cultura, a historicidade da arte, né, a origem das coisas. E agora nós vamos apresentar uma pergunta para vocês, né? Em quais filmes você assistiu que são exemplos de um modo de vida que incentiva o consumo? A cultura de massa e a produção em massa. Então, pensando nessa ideia do capitalismo, da produção em massa, do consumo, do consumismo, quais filmes passam pela cabeça de vocês que incentivam o consumo? Nós vamos dar 2 minutos para vocês responderem. Já já voltamos. Voltamos. Bom, os professores pediram para lembrar sobre o filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, para falar aí do Fordismo. Então, estamos falando sobre esse filme também. Todos estão se referindo a esse filme. Agora, sobre filmes que, né, incentivam essa questão do consumo, olha só. O Show de Truman, que foi o professor Giovanni. Professor Marcelo, O Diabo Veste Prada. Nossa, esse é ótimo. Pro André, todos os filmes sobre Natal, Halloween, todos sobre American Way of Life. Pro Suelen, Show de Truman, O Diabo Veste Prada. Pro Flávio, O Desenho do Riquinho. Nossa, realmente. Muitos falando aí a respeito do Diabo Veste Prada. A Garota da Echarpe Rosa, também, a professora Suelen. Show de Truman. O Homem que Virou Suco, eu não conheço. Pro Regina, não conheço. E pro Zildete, Marcato, O Poder das Marcas. Nossa, muito bom, Jana. E Jana, quando nós estávamos conversando sobre a aula, você falou sobre uma série que influenciou muito, né? Inclusive a mim. Qual foi a série, Jana? As Patricinhas de Beverly Hills, que eu falei que você queria ser aquela moça a morena, né? E todas as meninas queriam ser a Patricinha de Beverly Hills. Agora, eu também comentei sobre a minha filha, né? Minha filha, ela não assiste muitos filmes, mas ela assiste muitos influenciadores que ficam apenas abrindo embalagenzinhas. É incrível, ela fica um tempão na frente do celular, né? O tempo que eu permito, claro. E ali ela fica abrindo. Ela fica assistindo uma pessoa abrindo embalagens. E ela gosta disso. E depois ela me pede esses brinquedos.
Exato. Então, quando nós falamos, né, sobre o poder da indústria cultural, sobre esses processos de produção, e sobre essa construção de um tipo de consumo específico, nós estamos também dialogando como os meios de comunicação de massa, e hoje, com o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, como as redes sociais influenciam o nosso consumo. E nesse próximo slide, nós vamos ver um pouco sobre assim, um ícone da indústria, né? O ícone dessa indústria do consumo, desse tipo específico de sociedade de produção, de uma indústria cultural e de um consumo relacionado com a produção do desejo, né? Nesse slide sobre produção em massa, que vai aparecer aí para vocês, nós temos aí, né, grande a ideia de Hollywood, né? Então, tem indústria mais poderosa do que a indústria cinematográfica? Né? Então, mas não só a indústria cinematográfica, né, com os filmes, com os modelos de vida, com a ideia de sucesso, de beleza, de riqueza, de moda, que vocês falaram aqui nos exemplos dos filmes que vocês deram. Então, essa indústria cinematográfica, a indústria musical, as indústrias televisivas, os livros, né, produzem um tipo de padronização do gosto, de valores, de estéticas e de visão de mundo que estão relacionados à produção em massa. A produção em massa não é só a produção de alimentos ou a produção da indústria da beleza, é também a produção da indústria do desejo, né, a partir da indústria cinematográfica, musical, televisiva. Então, o cinema, né, e os outros meios de comunicação de massa passam a pautar o comportamento dos jovens, dos adultos, das crianças, com difusão de valores, né, criando hábitos e costumes, impingindo, né, produtos e ícones produzidos pelos interesses capitalistas, por exemplo, como o carro, né, o corpo perfeito também. Né? Nós, no Brasil, somos uma das maiores indústrias de cirurgia plástica do mundo. Né? Então, esses referenciais, né, de sucesso, de conquista, de status, né, produzida nessa indústria cultural, nesse processo de produção de massa, também é muito importante. Então, essa produção em massa, ela leva, né, à fabricação de produtos que tiram o poder de escolha, muitas vezes, do consumidor, né, que está dentro de uma lógica da alienação, da fetichização, como nós falamos em outras aulas. O que os professores estão contando para a gente, Jana? Olha, muito legal aqui a participação dos professores. Pro Bernadette, ela está se referindo à propaganda da Coca-Cola, realmente é um ícone, né? A propaganda da Coca-Cola. O Pro André também sobre a questão do corpo, o Pro Marcos, outro lado da globalização, crítica ao modelo americano, Milton Santos, a Pro Maria, propagandas de materiais escolares, realmente, eu sei, porque sai bem caro, né, a gente comprar aquelas canetas todas, e nem precisa, né, mas eles ficam em cima, eles insistem, né, enquanto a gente não comprar a caneta que faz o lettering, a criança fica louca, é um absurdo. Pro Giovanni, o ser e o ter é tudo. E nós temos também uma consequência para o meio ambiente, não é, professora Jennifer? Porque todo esse consumismo, ele vai levar um aumento de procura por matérias-primas. E logo nós temos aí um aumento no desmatamento, nós temos um aumento na poluição e também aumento aí de trabalho escravo, temos trabalho infantil, tudo isso envolvido aí por trás, né, desse consumismo desenfreado, né? Exatamente. Então, quando nós tomamos, né, essa habilidade, né, refletir criticamente a respeito da produção em massa, veja quantos elementos nós estamos aqui desenvolvendo, né, como uma consequência da Revolução Industrial, né, com o desenvolvimento de um determinado tipo de tecnologia, existe também um tipo de desenvolvimento de uma metodologia da produção e do trabalho, do controle do tempo, dos movimentos do trabalhador. Passamos, né, pelo Taylorismo, né, que fez essa gerência, essa administração do trabalho, pela linha de montagem fordista,
pelo desenvolvimento tecnológico da metodologia toyotista, né? Falamos um pouco sobre os meios de comunicação, como a TV, a rádio, ela cria um tipo de necessidade e de desejo, como a indústria cinematográfica, a indústria musical, todos esses meios de comunicação, e hoje as redes sociais, e a Jana trouxe as influencers como uma medida de produção de desejo, e essa produção de desejo, tudo isso está vinculado a um processo produtivo que faz com que a gente reflita sobre a necessidade da construção de uma consciência crítica, né? Agora eu vou colocar aqui para vocês uma pergunta, né? Quais são os produtos que vocês consomem, que vocês mais consomem? Eles são exclusivos ou são produzidos em massa? Nós vamos deixar 1 minuto essa pergunta para vocês, né? Então, quais são os produtos que vocês mais consomem, né? Eles são produtos exclusivos ou são produzidos em massa? Para a gente ter a dimensão do tanto de produção em massa que nós temos nas várias áreas de produção da indústria brasileira e o quanto que o nosso consumo está atrelado, né, a essa indústria e as propagandas que a gente percebe. 1 minuto para vocês responderem essa pergunta. Pronto, conta pra gente, Jana, o que os professores falaram sobre o que eles consomem, se são produtos produzidos em massa ou são mais artesanais? Olha só, o Pro Giovanni, ele respondeu assim, ó, os dois, de Miami ao Brás. Adoro. Quem nunca, né? O Brás, pô, pelo amor de Deus, a gente adora. Pro Regina, consumo muitos produtos naturais. Isso aí, Pro Regina. Pro Samuel, são produtos em massa. Pro Odair, roupas e calçados, vem de uma produção em massa. Aí o Pro Sérgio, perfumes, livros, alimentos e viagens, celulares, livros, alimentos, perfume. Aí o Pro Flávio, ele disse assim, que exceto os alimentos, não me considero consumista. Muito bem. Antes compravam 5 livros por ano, hoje baixo em PDF, que é mais econômico, ecológico e não ocupa espaço. Perfeito, Pro. É Pro Flávio. E aí nós temos desde livros, shampoo, alimentos, roupas e etc. Muito obrigada, professores. É isso mesmo, né? Nós estamos aqui fazendo essa lista para que a gente, né, reflita juntos, né, e possamos refletir juntos com os nossos alunos em relação ao quanto que aquilo que nós consumimos está relacionado a uma produção em massa, a um processo industrial massificado, e o quanto que desenvolver uma reflexão crítica sobre os produtos em massa, a propaganda e a nossa necessidade, de fato, pode nos ajudar à produção de um olhar mais crítico para a nossa vida, né? Então, eu vou citar aqui alguns produtos, né, que são produzidos, né, no próximo slide, que nós consumimos, né? Então, roupas, tênis, calças, camisetas, acessórios, maquiagens, filmes, séries, novelas, propagandas,
livros, jornais, revistas, bandas, músicas, vídeos, artistas, blogueiros, influencers, o próprio padrão de beleza, o modelo de felicidade que nós consumimos também está relacionado a esse processo de produção em massa. Nós também temos jogos, videogame, notícias na internet, os computadores, os tablets, as redes sociais, o YouTube, Instagram, Facebook, as artes que nós consumimos, muitas vezes também são produzidas em massa. E uma das coisas, dos elementos mais importantes dessa reflexão que nós estamos fazendo é que tudo isso, né, que é produzido dentro da sociedade é influenciado pela cultura. Veja, nós estamos falando em produção, em indústria, né? Estamos falando ao mesmo tempo sobre o básico, aquilo necessário para a nossa sobrevivência, e também estamos falando sobre arte. E tudo isso está dentro de uma lógica de produção industrial. Então, é importante que a gente lembre, né, que isso que é produzido, que nós estamos discutindo, é parte da nossa cultura. Né? Então, essa cultura, que é tudo que é produzido pela humanidade, influenciada pelo desenvolvimento industrial, tem uma indústria de massa, uma cultura de massa, uma produção em massa e, consequentemente, um consumo de massa. Né? Então, toda a cultura que nós vivemos está dentro de um tempo e espaço que é transmitido, reproduzido por meios de comunicação, né, de massa e digitais, e pela publicidade. E a publicidade é um ponto importante que nós vamos falar na próxima aula. Né? Então, assim, nós consumimos aquilo que é consequência da nossa cultura, mas também nós consumimos a partir da produção de um desejo. Então, esse é o elemento fundamental que nós gostaríamos de trabalhar nessa aula. Avalie a nossa aula. Eu quero agradecer profundamente a professora Janaína, que veio aqui de maneira profundamente gentil compartilhar com a gente essa aula. Obrigada, Jana. Imagina. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.